Imagine o último verão que tivemos aqui no Rio de Janeiro, com sensação térmica de 62 graus e, naturalmente, os graus Celsius na casa dos 40 a 47, em alguns dias aí 50 graus aqui no Rio de Janeiro. Pois é, imagine um pote de sorvete colocado na Avenida Brasil, naquele asfalto quente aqui do Rio de Janeiro, exatamente com essa temperatura. O que acontece? Ó, rapidinho ele derrete e vira simplesmente líquido e pode até evaporar. É exatamente o que está acontecendo com o desgoverno de Lula. Ele entrou numa esfera de evaporação e derretimento. Por quê? De todas as pautas colocadas pela esquerda até aqui, todas são anti-Brasil. E para completar, pautas como drogas, aborto, entre outros e outros aí que a gente acompanhou e vem acompanhando, não encaixa no Brasil. O Brasil tem uma população voltada para o cristianismo, católico, evangélicos, pessoas com as suas determinadas religiões afrodescendentes, enfim. Mas a maioria destas pessoas e de todas estas religiões, elas são pessoas ligadas mais à família, à base que constitui a sociedade. Então, o desgoverno Lula ele não está tendo êxito, né, pelo fato, óbvio, do Brasil ser um país cristão. Essa que é a grande realidade. E ontem tivemos uma fala que, no mínimo, eu não sei nem qual a classificação mais adequada, se é mentirosa, se é falsária, se é engraçada, porque ela pode ser interpretada de muitas formas. O José Dirceu, todo mundo sabe, ex-ministro em governos passados de Lula, ele que envolvido aí, foi preso, inclusive, aí, por corrupção aqui no Brasil, em operações passadas, deu uma declaração, um determinado jornalista, em determinada palestra, né, fez essa publicação, que ele afirma que Lula é um presidente de centro-direita. Quer dizer que o Lula não só foi eleito, o presidente Lula, nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso, todo mundo fica... Sabe, daquelas coisas que a piada, que embora não pareça engraçada, mas se analisar friamente, você passa o dia rindo, porque não tem lógica alguma. Alguém que é fundador do Foro de São Paulo, defensor de comunista, e que gosta do comunismo, que gosta da bandeira vermelha, né, ligados aí à proteção do Hamas, elogiado pelo Hamas quando foi eleito, inclusive imagine se o Hamas iria elogiar alguém de direita ou de centro-direita aqui no Brasil ganhando uma eleição, um grupo terrorista. É óbvio que não. Todas essas ligações com Maduro, né, absolutamente ditador, o próprio presidente da Nicarágua, né, entre a própria Rússia, né, que também é considerada Putin, amigo de Lula. Fato é o seguinte, como que alguém abre a boca para falar uma besteira tão grande? Quer dizer, é tentar fazer com que a população se passe absolutamente desapercebida dos fatos, ou desconsiderar mínima condição de raciocínio de qualquer uma. Então, estamos num estágio que políticos e ex-políticos e pessoas que estão aí pelo lado da esquerda abrem a boca e falam coisas surreal. E tem muita gente que olha assim e fica sem entender, porque como é que ele fala uma coisa dessa, José Dirceu? Mas por quê? O que está acontecendo é o seguinte, a esquerda, ela sabe que o governo está derretendo. E quer fazer o quê? Se aproximar da ala vencedora. Porque o discurso, a narrativa da esquerda está morta. Os fatos são os fatos e contra fatos não há argumento. Então, essa aproximação só se dá se começar a alisar a cabeça da turma da direita. E claro que essa turma, que é adoradora aí de ditador, embarca nas falas do próprio José Dirceu. Mas quando a gente olha para o outro lado, que é o lado que é a imprensa, né, que já está tirando o pé do acelerador, Lula não já tem tanto apoio,
né? Você vê aí o grupo do consórcio aí já começa a cobrar do presidente. E ele, nas últimas 48 horas, observou um movimento fantástico realizado em Copacabana pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que colocou ali um número enorme de milhares de pessoas nas ruas e que não só foi importante a movimentação da direita, mas o estabelecer do direito de expressão e da democracia. Lula, por exemplo, ontem, nas últimas horas, o que ele faz? Ele fez cobranças duríssimas a Haddad e também até mesmo seu vice-presidente Geraldo Alckmin. Em relação ao Haddad, ele falou, inclusive, que o Haddad deveria deixar de ler um livro, né, e ir para a Câmara, para o Senado, para conversar com a outra ala, a ala A e B, o que significa deputados da esquerda, senadores da esquerda, deputados da direita, deputados da esquerda. Dizem que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Por quê? Ele está perdendo nas casas, não tem aproximação. É um governo de uma ala absolutamente isolada, né? E se isolou ao longo de 1 ano e 4 meses, e agora está desesperado. A economia não funciona, a Haddad não tem um plano de governo para a nossa economia. Então, quer dizer, o trabalhador sai da sua casa, a dona de casa vai ao supermercado, chega lá, não consegue comprar o que necessita para dentro da sua casa, porque o preço dos alimentos e dos produtos de consumo básico estão extremamente caros. Então, assim, quando não se tem argumentos, é óbvio que a população não é boba. E quando bate no bolso, amigo, todo mundo sente. Então, em relação ao Haddad, ele fez essas cobranças ao Haddad, demonstrando até num tom mais firme, né, mais forte ali, que não está satisfeito. Foi um verdadeiro surto do Lula ontem, cobrando aos seus representantes dos seus ministérios, né, da esquerda, e até o ex-presidente Alckmin, né, afirmando aí que o Alckmin também deveria estar mais presente na Câmara e no Senado. Bom, é um governo absolutamente despreparado para governar o Brasil, não é nenhuma novidade para ninguém. Embarcou na historinha dele quem quis e provavelmente já se arrependeu. Se não se arrependeu declaradamente, dentro do peito do coração carrega isso, sabendo que fez bobagem em votar em Lula. Então, o governo Lula é um governo derretido, acabado, e tende a ser destituído, porque há, pelo que eu venho observando, uma ala, principalmente da imprensa, que vê como possibilidade já da troca de um impeachment aí nos bastidores, quem sabe, né? Para que o Alckmin assuma e tenta salvar o que restou da melancólica desgovernabilidade do PT no Brasil. Fracasso absoluto. Tá dado o recado, eu volto logo mais com outro vídeo e também com notícias aqui no canal. Se inscreva no canal e, claro, deixa o like, é muito importante pra gente. Obrigado mais uma vez, Vando Soares, do Rio de Janeiro.